Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Fortalecimento da Fé. É uma alegria tê-lo por aqui e estamos felizes em compartilhar essa jornada de autoconhecimento e espiritualidade com você. Nosso objetivo é ajudá-lo a encontrar equilíbrio, paz e uma conexão profunda com o Criador, através de uma espiritualidade simples, sem complicação e vivida no cotidiano. Aqui, buscamos iluminar seu caminho, ensinando como se reconectar com sua essência, sem depender de rituais complexos, mas com atitudes sinceras e verdadeiras no dia a dia. Os áudios que você encontrará aqui foram criados com o objetivo de levar a palavra de Deus até você de forma acessível e inspiradora, além de oferecer reflexões para o seu desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual. Nossa missão é ajudá-lo a fortalecer sua fé e equilíbrio sem que precise interromper suas atividades diárias. Seja enquanto trabalha, cuida da casa ou busca um momento de reflexão, esses áudios permitirão que você mantenha sua conexão espiritual de maneira prática e constante. Queremos que a palavra de Deus e os ensinamentos para a vida estejam presentes em sua rotina, trazendo paz, direcionamento e força para cada dia. Neste espaço, você encontrará reflexões que vão te ajudar a enxergar a vida de uma forma mais serena, mais consciente e a fortalecer sua fé a qualquer momento no silêncio do seu coração. Se você está em busca de uma espiritualidade prática e transformadora, esse é o lugar certo para você. Fique conosco e juntos vamos trilhar um caminho de autodescoberta e conexão profunda com o divino. Hoje, vamos refletir sobre um tema que nos leva a uma profunda jornada interna: religiosidade ou espiritualidade. Será que você está no caminho certo? Com tantas opções e influências ao nosso redor, é fácil nos perdermos entre o que é simplesmente religioso e o que é verdadeiramente espiritual. Muitas vezes, seguimos um caminho sem questionar se ele realmente nos leva à transformação interior ou se estamos apenas cumprindo rituais vazios que não tocam o coração. Agora, imagine o que aconteceria se começássemos a olhar para a nossa vida espiritual com mais autenticidade. Se ao invés de seguir uma rotina imposta ou uma prática que não ressoa em nosso ser, passássemos a viver de forma mais genuína e conectada com Deus. Vamos refletir juntos sobre isso. Vamos questionar e, quem sabe, descobrir que o verdadeiro caminho da espiritualidade está mais próximo do que pensamos, muitas vezes bem diante dos nossos olhos, aguardando para ser vivido de forma mais profunda e verdadeira. Em algum momento da vida, todos nós nos deparamos com a pergunta: estou no caminho certo? É uma dúvida que transcende apenas as decisões práticas e alcança a essência do nosso ser, da nossa conexão com o mundo ao nosso redor e principalmente com Deus. A religiosidade e a espiritualidade são duas palavras que muitas vezes são usadas de forma intercambiável. Mas será que realmente entendemos o que cada uma delas significa para a nossa jornada pessoal? A religiosidade é muitas vezes associada ao cumprimento de rituais e regras estabelecidas por uma tradição religiosa. Ela se manifesta nas orações, nas práticas e nas crenças que seguimos dentro de um contexto religioso, seja ele cristão, judaico, muçulmano, budista ou de qualquer outra fé. A religiosidade pode ser um alicerce, uma forma de conexão com o sagrado, mas também pode se tornar um peso, uma rotina automática, se não for vivida com consciência e propósito. Muitas vezes é fácil seguir os rituais sem refletir profundamente sobre o que eles realmente significam para nós. E se não tomarmos cuidado, a religiosidade pode se transformar em algo mecânico, uma série de ações realizadas apenas por obrigação, sem a verdadeira conexão com o divino. A espiritualidade, por outro lado, transcende as práticas externas. Ela é mais profunda, mais interna, e busca uma conexão direta com o divino, sem intermediários. A espiritualidade nos chama para uma transformação interna, para o autoconhecimento, para a busca de paz interior e para uma relação verdadeira com Deus. Ela não está limitada a um conjunto de normas ou a um lugar específico.
A espiritualidade é algo que vive em nosso coração, em nossas atitudes, em nossa forma de tratar o próximo, de cuidar da nossa saúde emocional e mental. É um convite diário para viver de forma autêntica, para estar em sintonia com a nossa essência e com o propósito divino que nos foi atribuído. A verdadeira espiritualidade nos conduz a uma vida mais plena, a uma vida de transformação constante. Não se trata de seguir regras externas, mas de permitir que o amor de Deus nos transforme de dentro para fora. Ela nos chama a abandonar as camadas de superficialidade, de egoísmo, de medo, e nos convida a viver de maneira mais leve, mais verdadeira, mais alinhada com os princípios que Cristo nos ensinou. Ela nos leva a olhar para dentro, a questionar nossas intenções e a perceber onde estamos falhando, não apenas em nossos atos, mas também em nossas motivações mais profundas. A religiosidade, por mais importante que seja, não deve ser um fim em si mesma. Ela deve ser uma ferramenta, um meio para alcançar algo maior. Se os rituais e as práticas religiosas não nos conduzem a uma transformação verdadeira, se não nos ajudam a sermos pessoas melhores, mais compassivas, mais amorosas, então precisamos refletir sobre o nosso propósito e a nossa conexão com Deus. Será que estamos apenas cumprindo uma rotina religiosa ou estamos, de fato, permitindo que essa religiosidade nos leve a um encontro mais profundo e autêntico com o sagrado? A espiritualidade nos desafia a questionar não apenas o que estamos fazendo, mas por que estamos fazendo. Ela nos convida a olhar para dentro, a refletir sobre nossas ações e a perceber quando estamos apenas seguindo um caminho porque é o esperado ou porque é o que todo mundo faz. Quando seguimos a espiritualidade, não estamos apenas buscando respostas prontas ou fórmulas mágicas para a felicidade. Estamos buscando uma relação verdadeira com Deus, onde a paz e a sabedoria não são produtos de um esforço externo, mas de uma transformação interna. A chave para saber se estamos no caminho certo está em como nos sentimos diante da nossa prática religiosa ou espiritual. Estamos mais próximos de Deus ou mais distantes? Estamos mais amáveis, mais compreensivos, mais conscientes de nossos erros e mais dispostos a mudar? A espiritualidade verdadeira nos leva a ser mais humildes, mais compassivos e mais conectados com o propósito divino. Ela nos ajuda a viver no presente, a encontrar paz em meio ao caos e a confiar no processo de transformação que Deus tem para nós. A religiosidade, por mais que nos ofereça estrutura, não deve ser uma prisão, mas uma ponte que nos leva a um relacionamento mais profundo e transformador com o divino. O grande desafio é entender a diferença entre seguir uma religiosidade vazia, que apenas preenche o tempo com rituais e obrigações, e viver uma espiritualidade profunda, que nos conduz a um caminhar diário com Deus. Quando entendemos isso, podemos olhar para a nossa vida com mais clareza e decidir se estamos apenas cumprindo um papel ou se estamos verdadeiramente buscando a essência daquilo que Deus deseja para nós. A pergunta que fica é: você está seguindo uma religiosidade que preenche sua rotina ou está vivendo uma espiritualidade que preenche sua alma? Está apenas cumprindo obrigações ou permitindo que sua vida seja transformada a cada dia pelo amor de Deus? A diferença está no coração, na intenção e na verdadeira conexão com o divino. Só quando olhamos para dentro e buscamos viver a espiritualidade de forma autêntica, podemos afirmar que estamos no caminho certo, aquele que nos leva à verdadeira paz, a verdadeira transformação e a verdadeira conexão com Deus. Em nossa jornada espiritual, muitas vezes nos encontramos divididos entre dois conceitos fundamentais: a religiosidade e a espiritualidade. Embora pareçam semelhantes, esses dois caminhos possuem diferenças profundas que impactam diretamente nossa conexão com o divino e com a nossa própria essência. A pergunta que surge é: você está no caminho certo?
Está vivendo a verdadeira espiritualidade ou está preso apenas à religiosidade? A religiosidade, em muitos casos, é associada a um conjunto de rituais, regras e práticas que definem como uma pessoa deve se comportar dentro de uma determinada fé. Ela envolve, frequentemente, a participação em cerimônias, a repetição de orações e o seguimento de dogmas e tradições religiosas. É um caminho estruturado, onde as ações são muitas vezes realizadas por obrigação ou costume. Embora a religiosidade possa ser uma base sólida para a fé, ela também corre o risco de se tornar algo mecânico, vazio e desconectado do propósito mais profundo de uma vida transformada em Cristo. A espiritualidade, por outro lado, é uma experiência pessoal, interna e dinâmica. Ela vai além dos rituais e das normas externas e busca uma conexão direta com Deus, baseada no coração e na vivência diária de seus ensinamentos. A espiritualidade nos convida a olhar para dentro, a refletir sobre nossas atitudes, pensamentos e emoções, buscando uma transformação que vai além da aparência. Ela nos chama a ser mais autênticos, mais compassivos, mais amorosos e mais conscientes da presença de Deus em cada momento de nossa vida. A espiritualidade verdadeira não se limita a um templo ou a uma oração decorada, mas se manifesta nas nossas ações, em como tratamos o próximo, em como lidamos com nossas dificuldades e em como buscamos viver o propósito divino para nossas vidas. O grande desafio é entender se estamos apenas seguindo a religiosidade de forma superficial ou se estamos realmente nos permitindo viver a espiritualidade que nos transforma de dentro para fora. Quando seguimos apenas a religiosidade, muitas vezes nos concentramos mais nas formas e nas obrigações do que na essência do que estamos fazendo. Podemos nos encontrar presos a uma rotina de práticas religiosas que não nos trazem paz verdadeira, mas apenas um sentimento de dever cumprido. A religiosidade sem espiritualidade pode se tornar uma prisão que nos impede de crescer espiritualmente e de viver uma relação mais profunda com Deus. Por outro lado, a espiritualidade nos leva a um caminho mais pessoal e transformador. Ela nos desafia a viver de maneira mais plena, mais consciente e mais alinhada com os princípios do Evangelho. Quando buscamos a espiritualidade verdadeira, nossa vida começa a refletir os frutos do Espírito: paz, alegria, bondade, paciência e humildade. Ela nos orienta a olhar para dentro e a confrontar nossos medos, nossas limitações e nossas falhas, permitindo que Deus nos transforme a cada dia. Viver a espiritualidade é viver com propósito, é dar espaço para que Deus nos guie em cada decisão, em cada passo, de forma que nossas ações se alinhem com o seu querer. A verdadeira espiritualidade é aquela que nos leva a questionar nossas intenções, a buscar a verdade e a viver de forma autêntica. Ela nos chama a abandonar a superficialidade da religiosidade vazia e a cultivar um relacionamento íntimo com o Criador. Ao vivermos essa espiritualidade, nos tornamos mais plenos, mais em paz conosco mesmos e com o mundo ao nosso redor, porque sabemos que estamos seguindo o caminho que Deus preparou para nós. É importante, então, refletir sobre nossa própria jornada. Estamos vivendo uma religiosidade ou estamos buscando a verdadeira espiritualidade? Estamos apenas cumprindo rituais ou estamos permitindo que esses rituais nos levem a uma transformação verdadeira que reflete o caráter de Cristo em nossas vidas? A chave para saber se estamos no caminho certo está em como nos sentimos diante da nossa prática religiosa. Estamos mais próximos de Deus, estamos mais conscientes das nossas atitudes, estamos mais alinhados com o propósito divino. A espiritualidade verdadeira não exige perfeição, mas sim um coração disposto a crescer, a mudar e a se transformar à imagem de Cristo. Ela não está nos rituais, mas na relação que cultivamos com Deus, na forma como vivemos cada dia com amor, graça e confiança.
A religiosidade, quando vivida de forma autêntica, pode ser uma ferramenta para fortalecer nossa fé, mas nunca deve ser um fim em si mesma. Ela deve ser o meio pelo qual nos aproximamos de Deus, e não a razão pela qual acreditamos. Portanto, a pergunta não é apenas se estamos no caminho certo, mas se estamos permitindo que a religiosidade nos leve a uma vida espiritual mais profunda. A verdadeira espiritualidade se manifesta em nossa capacidade de amar, perdoar e viver com propósito, sabendo que cada passo dado em direção a Deus nos aproxima mais da nossa verdadeira essência. E é nesse caminho de transformação, de entrega e de confiança que encontramos a verdadeira paz, a verdadeira alegria e o verdadeiro sentido da vida. Em um mundo onde as distrações são constantes e as informações chegam a nós em ritmo acelerado, é fácil nos perdermos em conceitos e práticas que nem sempre são alinhados com o propósito maior que Deus tem para nossas vidas. Muitos se perguntam em algum momento da caminhada se estão realmente no caminho certo. Estão vivendo uma religiosidade pura ou estão vivenciando a verdadeira espiritualidade que transforma e eleva? A religiosidade é muitas vezes vista como o conjunto de práticas, normas e rituais que seguimos para nos aproximarmos de Deus. No entanto, essa abordagem, por mais legítima que seja em sua essência, pode facilmente se tornar uma rotina mecanicista, desprovida de uma conexão genuína com o divino. No fundo, a religiosidade pode se tornar um ato repetitivo e vazio, onde nos preocupamos mais com a aparência e com as obrigações do que com a verdadeira transformação interna. Pode ser que a religiosidade nos ofereça um senso de pertencimento a uma comunidade, mas não garante que, em nossa essência, estejamos mais próximos de Deus. Por outro lado, a espiritualidade envolve uma relação mais profunda e pessoal. Ela não se limita ao cumprimento de práticas ou normas externas, mas sim ao desejo sincero de viver a vontade divina em todas as áreas da vida. A espiritualidade é vivida e experimentada no cotidiano, na forma como amamos o próximo, como lidamos com nossos próprios conflitos internos, como buscamos nos aprimorar e como nos colocamos à disposição para cumprir os propósitos de Deus em nossas vidas. Ela se reflete em ações concretas, em uma vida de serviço, em uma entrega verdadeira e desinteressada, e no reconhecimento de que a jornada espiritual é um processo contínuo de evolução. É essencial entender que não há nada de errado em ser religioso. O problema surge quando ela se torna uma prática vazia, sem significado, sem transformação. Muitos seguem regras e rituais apenas porque é o que esperam de nós ou porque foi assim que foram ensinados. No entanto, Deus deseja algo mais. Ele quer um relacionamento profundo, sincero e verdadeiro com cada um de nós. Ele deseja que nossa fé não seja uma fachada, mas uma força transformadora que molda nosso caráter e nos capacita a viver de acordo com o seu plano. Viver a espiritualidade é ir além das aparências. É deixar que a verdade de Deus entre em nossos corações e mude nossa forma de pensar, agir e sentir. A espiritualidade nos leva a questionar nossas intenções, a refletir sobre o impacto de nossas escolhas e a buscar viver de acordo com o que é bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus. Ela nos desafia a ser mais autênticos, a abandonar o ego, as comparações e as pretensões, e a nos entregar ao serviço do Senhor com um coração puro. Estar no caminho certo significa mais do que simplesmente seguir regras religiosas. Significa buscar intimidade com Deus, ser transformado pela Sua palavra e permitir que Sua presença se manifeste em nossa vida de maneira prática. Isso exige humildade, vulnerabilidade e um desejo constante de aprender. A espiritualidade verdadeira é vivida em cada gesto de amor, em cada atitude de perdão, em cada momento de silêncio e reflexão. Portanto, a questão não é se você está praticando a religiosidade,
mas se você está permitindo que ela seja a porta de entrada para uma experiência espiritual genuína. A religiosidade pode ser o começo, mas a espiritualidade é o que leva a uma transformação profunda. O caminho certo é aquele em que você se rende à vontade de Deus, permitindo que Ele guie seus passos, transforme seu coração e o faça refletir a sua luz. Quando vivemos uma espiritualidade verdadeira, não nos importamos com o que os outros pensam, nem buscamos a aprovação alheia. Nossa vida é uma expressão de quem somos em Cristo. Buscamos ser mais como Ele a cada dia, não porque é esperado, mas porque o amor de Deus nos constrange a ser melhores, a fazer mais, a servir com mais dedicação. A verdadeira espiritualidade não se conforma com a superficialidade, mas mergulha nas profundezas da alma, buscando sempre a autenticidade e a renovação. Por outro lado, a espiritualidade vai além das aparências e das práticas. A espiritualidade verdadeira não está limitada ao que fazemos de forma visível para os outros, mas ao que acontece em nosso interior. Ela é um relacionamento contínuo e dinâmico com Deus, que nos leva a uma vida de entrega, de transformação e de conexão profunda. A espiritualidade não busca agradar a homens, mas viver de acordo com os princípios divinos, sendo moldados diariamente pela palavra e pela presença de Deus. Em vez de se preocupar com as expectativas externas, a espiritualidade nos desafia a viver com autenticidade, com uma consciência plena do que somos em Cristo e com o desejo sincero de sermos mais parecidos com Ele. Viver a espiritualidade é ter a coragem de olhar para dentro de si, de reconhecer nossas limitações, nossos erros e, ao mesmo tempo, abrir espaço para que Deus nos transforme, nos aperfeiçoe e nos conduza ao propósito maior que Ele tem para nossas vidas. Não se trata de seguir uma lista de regras, mas de ter um coração que anseia por crescer, aprender e ser renovado a cada dia. A espiritualidade não é uma meta a ser alcançada, mas um processo contínuo que começa no momento em que aceitamos a Cristo e continuamos a caminhada com Ele, confiando que Ele está conosco em cada passo. E quando falamos de estar no caminho certo, não se trata de buscar uma vida sem erros ou sem desafios, mas de caminhar com a consciência de que estamos sendo guiados por Deus. Estar no caminho certo significa permitir que nossa fé seja mais do que algo superficial. Significa viver o que cremos, colocando em prática os ensinamentos de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Quando a espiritualidade se torna uma jornada diária de entrega e fé, começamos a perceber que não há mais espaço para comparações ou para a busca de validação externa. O foco se volta totalmente para o relacionamento pessoal com Deus, e a nossa identidade começa a ser firmada nele, não no que os outros pensam ou no que as tradições impõem. A vida espiritual verdadeira é aquela que nos leva a viver de maneira autêntica, sem máscaras, sem falsidades, mas com um coração sincero diante de Deus. E quando encontramos esse caminho, não há mais dúvida de que estamos no lugar certo, pois sabemos que Ele está conosco, nos guiando e nos conduzindo a cada passo em direção à vida plena e abundante que Ele tem preparado para nós. A religiosidade, em sua essência, é o comportamento externo que segue normas e rituais impostos por uma determinada religião ou tradição. É aquela prática de ir à igreja, participar de cultos, realizar orações repetitivas ou seguir tradições sem uma conexão mais profunda com o significado daquilo que fazemos. A religiosidade pode se tornar muitas vezes uma forma de alcançar uma aprovação externa ou de satisfazer a expectativa da comunidade religiosa. No entanto, a verdadeira essência da religiosidade deve ser muito mais do que uma mera formalidade. Ela precisa refletir o que está em nosso coração, uma motivação interna de buscar a Deus, honrá-lo e ser transformado por sua presença. Já a espiritualidade, em seu núcleo, é muito mais do que a prática de rituais. A espiritualidade
verdadeira se manifesta em um relacionamento íntimo com Deus, onde o foco está na transformação interior e na entrega pessoal. Ela envolve uma busca constante por intimidade com o Criador, uma vida de oração que não seja só para pedir, mas também para ouvir, para sentir a sua presença. A espiritualidade é sobre a renovação contínua da mente e do coração, onde buscamos refletir o caráter de Cristo em todas as nossas ações e escolhas. Ao contrário da religiosidade, que pode se tornar mecânica, a espiritualidade é dinâmica, viva, pessoal e transformadora. Quando falamos sobre estar no caminho certo, é importante entender que, embora ambos os caminhos possam, em teoria, estar voltados para Deus, a diferença fundamental é a motivação e o propósito por trás deles. A religiosidade, quando praticada de forma superficial, pode nos levar a um ciclo de obrigações, um fazer por fazer, sem que haja uma verdadeira transformação em nosso interior. Ela pode até ser um ponto de partida, mas se não for acompanhada por um relacionamento profundo com Deus, acaba se tornando apenas uma aparência externa de fé. A verdadeira espiritualidade, por sua vez, é uma experiência transformadora que nos leva a buscar a presença de Deus com sinceridade e não com a intenção de impressionar os outros ou seguir uma norma social. No final das contas, o caminho não é aquele que nos leva a seguir regras e rituais sem reflexão, mas sim o caminho que nos conduz a uma experiência genuína com Deus. Estar no caminho certo é ter a consciência de que, a cada passo, estamos mais próximos dele, mais íntimos de seu propósito para nossas vidas. Por isso, é fundamental refletir sobre qual caminho estamos seguindo. Estamos apenas vivendo uma religiosidade que nos mantém em uma rotina vazia, ou estamos buscando uma espiritualidade que nos aproxima de Deus, que nos molda à sua imagem e nos guia a viver de acordo com sua vontade? O caminho certo é aquele onde podemos ver em nossas ações o reflexo de um coração transformado, onde o foco não está nas aparências, mas na essência da nossa relação com o Criador. Não se trata de seguir um conjunto de regras, mas de permitir que o Espírito Santo nos guie, que a verdade de Cristo nos liberte e que a nossa vida seja um testemunho de sua graça. Esse é o caminho certo, e quando estamos nele, não há dúvida de que estamos no lugar onde Deus quer que estejamos, vivendo a verdadeira espiritualidade, com fé, com verdade e com propósito. A religiosidade, de forma geral, está associada à observância externa de práticas e rituais. É a vivência de normas e comportamentos estabelecidos por uma tradição religiosa, muitas vezes sem a reflexão profunda sobre o seu real significado ou propósito. A religiosidade se manifesta, geralmente, em comportamentos como a frequência a cultos, a repetição de orações ou a adoção de certos hábitos que são esperados pela comunidade religiosa. Mas por trás dessa prática, muitas vezes, falta uma conexão pessoal com o divino. A religiosidade pode, assim, se tornar um conjunto de atos mecânicos, onde a essência da fé se perde em meio à formalidade das ações. Por outro lado, a espiritualidade transcende a simples observância de rituais. Ela se refere ao relacionamento íntimo e pessoal com Deus, a busca sincera por uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. A verdadeira espiritualidade não está na quantidade de orações repetidas ou nas normas cumpridas, mas na qualidade do nosso coração e na intensidade do nosso desejo de conhecer a Deus de forma mais profunda. Espiritualidade é sobre se render ao processo de transformação, onde cada dia é uma oportunidade de se tornar mais parecido com Cristo, de refletir o seu caráter em nossas ações, palavras e pensamentos. É viver não apenas para seguir uma religião, mas para ter uma vida que honra a Deus em tudo o que fazemos. Então, como saber se estamos no caminho certo? O caminho certo não é aquele que apenas segue a religião de forma mecânica.
O caminho certo é aquele onde há uma transformação contínua, onde buscamos a Deus não apenas em momentos de necessidade, mas como um estilo de vida diário. Se você está se perguntando se está no caminho certo, a resposta pode ser encontrada ao analisar sua motivação. Você está vivendo sua fé para agradar a Deus ou para impressionar os outros? Você está buscando um relacionamento profundo com Ele ou apenas tentando seguir um conjunto de regras e tradições? O caminho certo é aquele onde a nossa relação com Deus vai além do superficial. Não se trata de simplesmente cumprir um calendário de atividades religiosas ou de ser visto pelos outros como alguém fiel. O verdadeiro caminho é aquele onde a nossa vida reflete o amor de Deus, onde a fé toca o nosso interior e, com ternura, nos conduz a sermos melhores, mais compassivos, mais justos e mais humildes. Quando estamos no caminho da verdadeira espiritualidade, nossas ações falam mais alto do que qualquer ritual, e nossa relação com Deus é mais importante do que qualquer aparência externa. A grande questão é: como estamos vivendo nossa fé? Estamos vivendo apenas a religiosidade, onde os rituais são o centro, ou estamos buscando uma espiritualidade autêntica que nos leva a um relacionamento profundo e transformador com Deus? Se a nossa vida reflete apenas o cumprimento de regras, pode ser o momento de refletir e buscar mais. O caminho certo não é fácil, mas é aquele que nos aproxima de Deus e nos torna mais parecidos com Ele. Em algum momento da vida, todos nós nos questionamos sobre a jornada de fé que estamos trilhando. Será que o caminho que seguimos realmente nos leva a um relacionamento profundo com Deus? Ou estamos apenas seguindo uma rotina religiosa, sem sentido? Muitas vezes, a linha entre religiosidade e espiritualidade se mistura, o que nos impede de distinguir qual delas estamos vivenciando. E essa confusão pode nos deixar perdidos, sem a verdadeira paz e satisfação que a fé genuína nos oferece. Então, como saber se estamos realmente no caminho certo? A resposta pode estar em uma reflexão sobre o que realmente significa viver de acordo com a vontade de Deus e como isso se reflete em nossa prática religiosa. A religiosidade é frequentemente associada à observância de regras e tradições. Ela envolve ações externas que podem sim ser importantes, como ir à igreja, participar de cultos, fazer orações, seguir normas de comportamento. No entanto, a religiosidade por si só pode se tornar uma prática vazia quando não está acompanhada de uma experiência transformadora com o divino. Muitas vezes, nos vemos presos em uma rotina de comportamentos que, por mais corretos que sejam, acabam se tornando apenas uma repetição mecânica. A religiosidade é importante, mas ela deve ser apenas a expressão externa de uma fé interna e viva. Já a espiritualidade vai além das aparências. Ela é uma vivência pessoal e profunda com Deus, onde cada aspecto da nossa vida é permeado pela sua presença. A verdadeira espiritualidade não está em rituais, mas em como esses rituais refletem uma vida de transformação e conexão com o divino. Quando buscamos a espiritualidade genuína, buscamos não apenas cumprir uma lista de obrigações religiosas, mas permitir que o Espírito de Deus nos molde, nos transforme e nos conduza a uma vida mais parecida com a de Cristo. A espiritualidade é uma jornada diária de amor, arrependimento, perdão e crescimento. Mas então, como podemos saber se estamos no caminho certo? O primeiro passo é examinar a motivação por trás das nossas ações. Você está buscando agradar a Deus ou está preocupado com a opinião das outras pessoas? Sua prática religiosa está gerando frutos em sua vida ou você se sente estagnado, sem paz interior e sem direção? Se as respostas para essas perguntas indicam que a sua vida de fé está focada mais em aparência do que em transformação genuína, talvez seja hora de refletir sobre o que realmente significa viver para agradar a Deus. Ser espiritualista é mais do que seguir uma religião.
Ser espiritualista é ser transformado pelo poder de Deus e refletir sua luz no mundo. A religiosidade pode ser um ponto de partida, mas a verdadeira espiritualidade nos leva a um lugar mais profundo, onde nossa relação com Deus é real e autêntica. Ao buscar a verdadeira espiritualidade, nos tornamos mais do que observadores de rituais. Nos tornamos imitadores de Cristo, vivendo sua palavra de forma viva e prática em nosso cotidiano. A religiosidade pode ser definida como a prática externa de uma fé. Muitas vezes, ela é associada a rituais, regras e costumes que nos são ensinados desde pequenos. Não há nada de errado em ser religioso, mas a religiosidade, por si só, não garante um relacionamento íntimo com Deus. Ela pode se tornar uma rotina mecânica, um conjunto de obrigações que seguimos sem que, de fato, o coração se envolva na experiência espiritual. Muitas pessoas vivem sua religiosidade como um peso, algo que precisa ser cumprido, sem que haja uma conexão real com Deus. Então, se você se sente perdido ou distante de Deus, talvez seja o momento de refletir sobre o que está no centro da sua caminhada de fé. Você está apenas cumprindo com as obrigações religiosas ou está permitindo que Deus entre no seu coração e transforme sua vida? O caminho certo é aquele onde a religiosidade e a espiritualidade se encontram, onde a fé não é só algo a ser vivido no exterior, mas que penetra no mais profundo do seu ser, levando-o a viver de acordo com os princípios divinos. Lembre-se de que a verdadeira espiritualidade não é algo que se adquire de fora para dentro, mas algo que brota do coração, gerando frutos visíveis em nossa vida diária. O que realmente importa é a sinceridade com que buscamos a Deus e a disposição para permitir que Ele nos conduza ao longo de nossa jornada. Quando colocamos Deus no centro de nossa vida, nos afastamos das distrações e das convenções religiosas vazias e nos aproximamos da verdadeira espiritualidade, que nos transforma e nos conduz ao propósito divino. Muitas vezes, em nossas jornadas de fé, nos vemos imersos em práticas e rituais que realizamos quase que por obrigação. Acordamos, rezamos, vamos à igreja, cumprimos nossa agenda religiosa, mas será que no fundo estamos vivendo uma verdadeira espiritualidade ou apenas uma religiosidade vazia? A pergunta que fica é: estamos realmente no caminho certo ou apenas seguindo uma rotina sem sentido, sem que nossa alma experimente a profundidade de um relacionamento genuíno com Deus? Religiosidade é a prática externa de uma fé. Ela pode ser vista como um conjunto de rituais, de obrigações, que são feitas de forma mecânica, sem que o coração realmente se envolva. Muitos se apegam às convenções religiosas porque é o que aprenderam desde pequenos, sem perceber que essas práticas podem se tornar uma repetição vazia se não estiverem alinhadas com uma transformação interna. A religiosidade, em si, não é errada, mas ela se torna ineficaz se não é acompanhada de uma verdadeira conexão com o divino, de um desejo profundo de transformação espiritual. Espiritualidade, por outro lado, é a vivência interior da fé. É um processo contínuo de transformação do ser, onde o foco não está nas aparências ou no cumprimento de obrigações, mas sim na busca sincera pela presença de Deus. Espiritualidade é viver em sintonia com os ensinamentos de Cristo, não apenas nas ações externas, mas em cada pensamento, palavra e atitude. É viver uma fé viva, que não se restringe a momentos de adoração ou a um simples cumprimento de normas religiosas, mas que permeia todos os aspectos da vida cotidiana. A espiritualidade verdadeira se reflete em um coração que busca a presença de Deus a cada instante, em que as escolhas diárias são guiadas por seu amor e sabedoria. Então, como podemos saber se estamos no caminho certo? A chave está na sinceridade com que buscamos a Deus. Pergunte-se: o que está motivando suas ações religiosas? Você está indo à igreja apenas porque é o que se espera de você? Ou
Está indo porque deseja encontrar Deus ali? Suas orações estão sendo feitas apenas por hábito? Ou você realmente está conversando com Deus, ouvindo sua voz em seu coração? O caminho certo não é aquele que se limita a regras ou tradições, mas aquele em que buscamos de forma genuína a presença de Deus, permitindo que Ele nos transforme e nos conduza ao seu propósito. A verdadeira espiritualidade não pode ser medida apenas pelas nossas ações externas, mas pela transformação que ocorre em nosso interior. Quando estamos verdadeiramente conectados com Deus, nossa fé não é mais apenas uma prática religiosa, mas se torna a base de nossa vida. Ela nos guia em nossas decisões, nos fortalece nas dificuldades e nos dá um propósito claro em tudo o que fazemos. A espiritualidade nos chama a viver uma fé autêntica que se reflete em atitudes concretas de amor, compaixão e perdão para com os outros. É importante perceber que não há conflito entre religiosidade e espiritualidade. O ideal é que ambas caminhem juntas, mas a religiosidade nunca deve ser uma mera fachada. As práticas religiosas, como ir à igreja, rezar e cumprir com os mandamentos, devem ser expressões de uma espiritualidade verdadeira, que brota de um coração sincero. O problema surge quando a religiosidade se torna um fim em si mesma, sem que haja uma verdadeira transformação interior. Vivemos em um mundo onde as fronteiras entre religiosidade e espiritualidade podem parecer embaçadas. A religiosidade, muitas vezes, é vista como a prática de rituais, observância de regras e cumprimento de obrigações que, por mais sinceras que sejam, podem se tornar vazias se não forem acompanhadas de uma transformação interna. Espiritualidade, por outro lado, é algo que vai além das práticas externas. É o que acontece no coração, na mente e na alma. E a grande pergunta que fica é: será que você está no caminho certo? Será que está buscando uma conexão verdadeira com Deus? Ou está apenas seguindo uma rotina religiosa? A religiosidade, por mais que tenha seu valor, pode facilmente cair na armadilha da superficialidade. Ao focar apenas nas aparências, no que os outros esperam de nós ou no que nos foi ensinado ao longo da vida, corremos o risco de perder a essência da nossa fé. Cumprir os mandamentos e participar dos cultos são práticas importantes. Mas, quando essas ações não vêm acompanhadas de uma verdadeira transformação interior, elas podem se tornar uma mera repetição. Muitas pessoas se encontram presas nessa rotina religiosa, achando que estão no caminho certo, mas sentem que algo está faltando, como se a chama da fé estivesse apagada. A religiosidade é geralmente entendida como a adesão a práticas e rituais específicos de uma religião. Frequentar a igreja, orar em determinados momentos, seguir uma série de normas e padrões estabelecidos por uma doutrina, são algumas das formas mais comuns de expressão religiosa. Embora essas ações possam ser significativas e edificantes, muitas vezes elas correm o risco de se tornarem uma repetição vazia, sem um impacto real no coração e na vida do indivíduo. Nesse cenário, a religiosidade pode se transformar em um mecanismo de conformidade social ou pessoal, em que a pessoa segue os passos impostos pela tradição sem realmente se conectar com a essência do que está sendo praticado. A espiritualidade, por sua vez, é algo mais profundo. É o compromisso diário de viver em sintonia com Deus, de buscar a sua presença a cada momento. Não é apenas sobre seguir regras, mas sim sobre cultivar um relacionamento pessoal com Ele. A verdadeira espiritualidade vai além dos rituais e das normas religiosas. Ela envolve a transformação do ser. Quando nos conectamos verdadeiramente com Deus, nossas vidas mudam, nossos corações são moldados, nossas atitudes e escolhas começam a refletir seus ensinamentos. A espiritualidade nos chama a viver de acordo com o propósito divino, buscando em cada ação a vontade de Deus, não por obrigação, mas por amor. Então, como saber se estamos no caminho certo? A resposta está na autenticidade da nossa fé. Se as suas práticas religiosas são realizadas por pressão social ou por simples obrigação, talvez seja o momento de parar e refletir. Estou buscando um relacionamento verdadeiro com Deus? Ou
Estou apenas cumprindo uma lista de tarefas? O caminho certo não é aquele que se baseia em obrigações vazias, mas sim aquele onde o coração se volta para Deus, desejando agradá-lo e viver de acordo com sua vontade. A verdadeira espiritualidade se reflete em nossa vida cotidiana. Ela não se limita aos momentos de oração ou de culto, mas se estende a todas as áreas da nossa vida. Como tratamos os outros? Como lidamos com nossas dificuldades? Como buscamos a paz interior? Quando estamos verdadeiramente conectados com Deus, nossa espiritualidade se reflete em nossas atitudes, nossas escolhas e principalmente na forma como vivemos o dia a dia. A religiosidade pode até ser um ponto de partida, mas a espiritualidade é o que realmente nos transforma, nos aproxima de Deus e nos guia em nossa jornada de fé. O caminho certo é aquele onde a religiosidade e a espiritualidade caminham juntas, mas onde a espiritualidade é o alicerce. Quando praticamos nossa fé com sinceridade, quando buscamos a Deus não por medo ou por obrigação, mas por um desejo genuíno de conhecê-lo, então estamos no caminho certo. A religiosidade sem a espiritualidade é como uma árvore sem raízes, enquanto a espiritualidade nos dá os fundamentos sólidos para viver a fé com profundidade e verdade. Se você sente que sua vida de fé está no piloto automático, que suas práticas religiosas estão se tornando mecânicas e sem significado, talvez seja o momento de reavaliar. O verdadeiro caminho de fé é aquele onde a religiosidade é um reflexo de uma transformação espiritual interna, onde buscamos não apenas cumprir regras, mas viver com o coração alinhado à vontade de Deus. Não se trata de seguir uma lista de tarefas, mas de permitir que Deus nos guie, nos transforme e nos conduza ao propósito que Ele tem para nossas vidas. A religiosidade tem suas raízes em práticas estabelecidas, nas quais nos envolvemos com o objetivo de agradar a Deus ou seguir as normas de uma comunidade de fé. Esses rituais, orações, celebrações e até mesmo a frequência à igreja ou templo são essenciais, sem dúvida, mas muitas vezes acabam se tornando um checklist de obrigações, sem uma verdadeira conexão com o divino. A religiosidade pode facilmente se tornar uma prática mecânica, na qual buscamos conforto nas tradições, mas onde a verdadeira transformação espiritual passa despercebida. E é nesse ponto que se torna fundamental refletir. Estamos apenas cumprindo uma rotina religiosa ou estamos permitindo que essa rotina nos conduza a uma profunda transformação interior? Mas como saber se estamos no caminho certo? A resposta pode ser simples. A espiritualidade nos leva à transformação, enquanto a religiosidade sem ela se limita a rituais. Se a sua vida de fé se resume a tarefas diárias, sem um coração alinhado com o propósito de Deus, é hora de questionar o seu caminho. A verdadeira espiritualidade é aquela que toca o seu interior e reflete na maneira como você vive. Não se trata de ser perfeito, mas de estar disposto a crescer, aprender e, principalmente, viver de acordo com o amor e os ensinamentos de Cristo. Quando buscamos a espiritualidade verdadeira, sentimos uma mudança em nosso interior. A religiosidade pode ser o ponto de partida, a base, mas é a espiritualidade que nos transforma. Ela vai além das normas, das regras e das tradições. Ela envolve uma relação genuína com Deus, onde o coração é tocado e a vida é renovada. O caminho certo é aquele onde a religiosidade se funde com a espiritualidade, criando um ciclo de crescimento e transformação contínuos. Quando vivemos com base na espiritualidade, nos tornamos mais autênticos, mais confiantes e mais alinhados com o propósito divino. Portanto, se você sente que está preso na rotina da religiosidade, sem ver mudança real em sua vida, talvez seja hora de dar um passo em direção à espiritualidade. O caminho certo não é aquele que segue apenas as normas, mas aquele que busca viver com Deus, em profundidade, em cada momento.
Se você está disposto a refletir, a permitir que Deus mude seu coração e a viver de acordo com sua vontade, então está no caminho certo. Lembre-se, a verdadeira transformação começa dentro de nós e se reflete no mundo ao nosso redor. Por outro lado, a espiritualidade é uma vivência diária, uma entrega constante a Deus que vai além dos rituais. Ela envolve uma abertura para o divino e um compromisso com o crescimento interior. Espiritualidade é a busca pelo autoconhecimento e pela pureza de coração. É permitir que o Espírito Santo transforme nossa mente, nossas atitudes e nossas relações. Quando estamos centrados na espiritualidade, nossa vida se torna mais consciente, mais focada em fazer a vontade de Deus e em viver de acordo com os seus princípios. A espiritualidade nos move para um lugar mais profundo de conexão com o Criador, nos ensina a confiar em seu plano para nossas vidas e nos dá forças para enfrentar os desafios diários com fé e coragem. A questão central é como saber se estamos no caminho certo, como perceber se estamos seguindo a religiosidade ou a espiritualidade de maneira verdadeira. Uma maneira simples de perceber isso é avaliar o impacto da nossa fé em nosso comportamento diário. A religiosidade pode ser uma prática externa, mas a espiritualidade toca o mais profundo de nossa alma. Se ao seguir a religiosidade, nossa vida não está sendo transformada, nossos pensamentos não estão sendo renovados e nossas atitudes não refletem o amor de Deus, talvez seja a hora de parar e refletir. A verdadeira espiritualidade nos leva a ser mais amorosos, compassivos e misericordiosos. Ela nos chama a viver uma vida de serviço, a perdoar e a buscar a paz. A diferença entre religiosidade e espiritualidade não é a quantidade de orações que fazemos ou o número de cultos a que assistimos, mas a profundidade do nosso relacionamento com o divino. Se estamos apenas cumprindo uma obrigação religiosa, podemos estar perdendo o verdadeiro sentido da fé. Mas quando buscamos a espiritualidade, tudo em nossa vida passa a ser permeado pela vontade de Deus. A espiritualidade é vivida no cotidiano, nas pequenas atitudes, nas escolhas que fazemos a cada dia. Ela é o que nos impulsiona a buscar mais de Deus e a refletir seu caráter no mundo ao nosso redor. Por outro lado, a espiritualidade é o processo contínuo de buscar uma conexão pessoal e genuína com Deus. Ela não se limita às ações externas, mas reflete uma mudança interna, um despertar de nossa alma para a vontade divina. Quando praticamos a espiritualidade verdadeira, não estamos apenas seguindo um conjunto de normas, mas permitimos que a nossa fé nos transforme. A espiritualidade nos leva a viver de maneira mais autêntica, buscando entender a vontade de Deus para nossas vidas e praticando o amor, a compaixão e a humildade em todas as nossas ações. É fundamental que nos perguntemos, estamos apenas cumprindo com as obrigações religiosas ou estamos buscando algo mais profundo, algo que transforme a nossa essência? A verdadeira espiritualidade nos chama a ser mais do que simplesmente praticantes de uma fé. Ela nos convida a refletir sobre nossa vida, a examinar nossas atitudes e a procurar viver de acordo com os princípios de amor, perdão e serviço. A espiritualidade não se baseia apenas em ações, mas na motivação que move essas ações. Será que você está no caminho certo? Quando nos concentramos apenas na religiosidade, podemos facilmente nos perder no formalismo, mas quando buscamos a verdadeira espiritualidade, começamos a perceber que nossa fé se reflete em nossa forma de viver. A espiritualidade nos leva a um lugar de introspecção, onde podemos avaliar nossas intenções e nos alinhar mais profundamente com os ensinamentos de Cristo. A verdadeira espiritualidade não é sobre ser visto pelos outros ou cumprir um conjunto de tarefas religiosas. Ela é sobre se conectar com Deus de uma maneira pessoal e transformadora. Em contraste com a religiosidade, a espiritualidade é uma experiência interna, mais íntima e pessoal.
a espiritualidade transcende os rituais e as regras externas. Ela se enfoca na conexão do indivíduo com algo maior que ele mesmo. Viver a espiritualidade é experimentar uma transformação contínua em nosso ser interior. Ela nos desafia a cultivar valores como amor, perdão, compaixão, humildade e sabedoria, não por causa de uma obrigação religiosa, mas porque esses são os princípios que refletem a presença de Deus em nossas vidas. A verdadeira espiritualidade é menos sobre o que fazemos em público e mais sobre como vivemos em nosso íntimo. Muitas pessoas, ao longo da vida, buscam uma conexão mais profunda com o divino. Em busca de respostas para as grandes questões da vida, elas frequentemente se deparam com duas palavras que muitas vezes são usadas de maneira intercambiável: religiosidade e espiritualidade. Mas será que elas têm os mesmos significados? Em um mundo onde a espiritualidade é cada vez mais discutida, mas também mal compreendida, entender a diferença entre religiosidade e espiritualidade é essencial para trilhar um caminho que realmente leve ao crescimento interior e à verdadeira conexão com Deus. A religiosidade, para muitos, pode parecer ser o caminho mais seguro e certo. A adesão a normas, rituais e as frequências de templos e cultos oferecem um senso de pertencimento e de estrutura. Porém, muitas vezes, a religiosidade se torna algo mecânico, repetitivo, sem que haja uma verdadeira transformação interna. A religiosidade pode ser uma prática visível e até desejável em muitas culturas, mas ela nem sempre reflete uma fé genuína. Ela pode ser reduzida a gestos e ações externas, que não provocam mudança profunda na alma ou no coração das pessoas. Um exemplo disso são aqueles que participam de celebrações religiosas apenas porque é esperado da sociedade, sem uma verdadeira motivação de transformação pessoal. A religiosidade muitas vezes é vista como uma prática sistemática, como um conjunto de regras e deveres que devemos cumprir. Ela é cheia de rituais, cerimônias e tradições que nos conectam àquilo que consideramos sagrado. E não há nada de errado em participar desses momentos. De fato, muitas vezes, eles são necessários para a nossa convivência com o sagrado. No entanto, a religiosidade por si só pode acabar se tornando uma rotina vazia, onde o foco se perde e a conexão com o divino se enfraquece. Você já percebeu que, em muitos casos, cumprimos todas as obrigações religiosas, mas ainda assim sentimos uma ausência de paz e satisfação interior? Agora, a espiritualidade, por sua vez, é mais do que um conjunto de rituais ou obrigações. Espiritualidade é uma vivência profunda e íntima de sua conexão com Deus. Não se trata apenas de ir à igreja ou ao templo, mas de carregar em si, no coração, a presença divina em todos os momentos. Ser espiritual é saber que Deus está em cada gesto, em cada pensamento e em cada ação do seu dia a dia. É sentir que, independentemente do lugar ou da circunstância, a conexão com o divino não se quebra, mas se fortalece. Se a sua caminhada for apenas de aparência, de gestos automáticos e palavras repetitivas, talvez seja a hora de buscar mais. Talvez seja o momento de deixar de lado a religiosidade superficial e mergulhar na espiritualidade verdadeira, que é vivida de forma constante, no silêncio do coração, na pureza das ações e na profunda gratidão pela presença divina. O caminho certo é aquele que nos leva a viver em plenitude a vontade de Deus, em cada momento, em cada respiração, e não apenas em cerimônias ou preceitos. Avaliar a diferença entre religiosidade e espiritualidade pode ser um passo importante para você viver uma vida mais plena e verdadeira. Viver a espiritualidade não está atrelado ao lugar onde você está, mas sim à forma como você se conecta com o divino. Muitas pessoas acreditam que a vivência espiritual só pode acontecer em templos, igrejas ou espaços de grande reunião. No entanto, é importante entender que a espiritualidade verdadeira não depende da quantidade de pessoas ao seu redor,
nem de um lugar específico. Ela nasce dentro de nós, no coração, e se manifesta em nossa relação íntima com Deus. Mesmo vivendo em um sítio distante de grandes centros urbanos, você pode experimentar uma conexão real e profunda com o divino. A espiritualidade é algo que transcende o físico. Não importa se você está no meio de uma grande cidade, cercado de atividades e pessoas, ou se está em um lugar isolado, onde a tranquilidade e a natureza são suas companheiras diárias. O que importa é a qualidade dessa conexão. Estar em sintonia com Deus é algo que pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. É uma questão de abrir o coração e permitir que a presença divina se manifeste em você, nas suas ações, nos seus pensamentos e sentimentos. Espiritualidade não se resume a seguir práticas ou crenças de uma religião específica. A verdadeira espiritualidade é muito mais ampla, profunda e pessoal. Ela envolve uma conexão direta com o divino, com aquilo que é maior do que nós, independentemente das estruturas externas. A espiritualidade, ao contrário da religiosidade, não exige que você pertença a uma instituição ou siga normas e regras impostas por uma doutrina. Ela é, antes de tudo, uma experiência individual, que busca fortalecer a relação íntima de cada pessoa com seu ser interior e com o que ela considera o seu Deus ou energia superior. Ser espiritualista é exatamente isso: ser livre para viver. Uma conexão única com o divino, sem as amarras de dogmas ou crenças rígidas que muitas vezes limitam nossa capacidade de buscar a verdadeira essência espiritual. Ao contrário de ser um seguidor de uma religião que exige práticas específicas, o espiritualista escolhe trilhar o caminho da liberdade, buscando uma experiência de conexão direta com Deus ou com o universo, sem intermediários, sem obrigações de rituais impostos. E aqui está a chave para entendermos a verdadeira espiritualidade. Ela não é sobre adorar uma entidade específica ou seguir um conjunto de regras de comportamento. Trata-se, na verdade, de um processo profundo de autoconhecimento, de alinhamento com nossa própria essência e de crescimento interior. É viver uma jornada de transformação pessoal, onde o objetivo não é agradar a uma figura divina ou a uma instituição religiosa, mas sim encontrar e viver a verdade dentro de si mesmo. O espiritualista, ao contrário de quem segue uma religião, não se vê aprisionado a um sistema fechado de crenças, mas sim aberto a viver a sua própria verdade e a experimentar diferentes formas de conexão com o divino de acordo com o seu coração e sua mente. Ele não se limita a regras rígidas, mas busca em sua própria alma a paz, a serenidade e a harmonia com o universo. Ser espiritualista é viver uma jornada em que você mesmo é o guia de sua alma. É viver a espiritualidade sem depender de rituais, dogmas ou mediadores. É, acima de tudo, ser livre para experimentar sua própria conexão com Deus, sem que isso precise ser moldado por uma doutrina ou por uma estrutura religiosa. A espiritualidade de uma pessoa que se considera espiritualista vai muito além das convenções religiosas ou das práticas dogmáticas de uma doutrina específica. Ela se baseia em uma busca profunda por conexão com o divino de maneira única e pessoal, sem as limitações impostas por uma religião formal. Para um espiritualista, a vida espiritual não se resume a rituais rígidos, mas sim a um processo contínuo de autoconhecimento e cura, cultivando práticas que fomentam uma conexão mais autêntica com o universo, com Deus e consigo mesmo. Um dos pilares dessa espiritualidade é a gratidão, que deve ser cultivada todos os dias. A gratidão é uma prática de reconhecimento das bênçãos diárias, sejam grandes ou pequenas. Ao refletir sobre o que a vida oferece de positivo e registrar essas bênçãos em um diário, o espiritualista cria um campo energético de positividade, que fortalece sua conexão com o divino.
As orações, que vão além do simples pedido, se transformam em momentos de profundo agradecimento, em que a pessoa honra a beleza da vida e a oportunidade de crescer. A meditação e a oração em casa também são práticas fundamentais. A meditação não precisa ser complexa. Ela pode ser uma simples técnica de foco na respiração. Um momento de silêncio que permite ao espiritualista silenciar sua mente e abrir seu coração para a sabedoria interior. Na oração, a pessoa se conecta com Deus, expressando sua gratidão, pedindo orientação ou simplesmente refletindo sobre a vida e seus aprendizados. Esses momentos podem ser realizados em qualquer lugar, mas em casa, um ambiente tranquilo e sagrado, elas se tornam poderosas ferramentas de cura e alinhamento energético. A natureza tem um papel essencial nesse caminho espiritual. Para o espiritualista, estar em contato com o ambiente natural é uma forma profunda de conexão com o divino. Caminhadas ao ar livre, trilhas em meio à floresta ou até mesmo momentos de silêncio à beira de um rio são práticas que conectam o ser humano com a energia vibrante da terra. Ao caminhar, o espiritualista sente a energia da natureza e, ao mesmo tempo, reflete sobre sua própria jornada de transformação. Durante essas atividades, ele pode aproveitar para meditar, agradecer ou se reconectar com o que é essencial, longe das distrações do mundo moderno. A desconexão do mundo é outra prática que tem ganhado importância na vida espiritualista. Em um mundo saturado de informações e estímulos, desconectar-se é fundamental para reconectar-se com a paz interior. A pessoa espiritualista cria momentos de retiro, seja em um dia de silêncio, um fim de semana na natureza ou simplesmente dedicando-se ao descanso mental em casa. Esses momentos de desconexão ajudam a restaurar a energia e proporcionam um alinhamento profundo com as energias cósmicas e espirituais. A alimentação saudável também faz parte dessa filosofia. O espiritualista valoriza os alimentos frescos e não processados, consumindo produtos diretamente da terra, como frutas, vegetais e grãos. A alimentação limpa é vista como um meio de desintoxicar o corpo e a mente, promovendo saúde e bem-estar, e permitindo que a energia do corpo flua de maneira livre. Além disso, o espiritualista entende que o corpo físico é um reflexo de sua saúde espiritual, e cuidar dele é uma forma de honrar a vida e manter sua conexão com o divino. A valorização da natureza não se limita à alimentação, mas inclui o reconhecimento e respeito pelos elementos naturais que nos cercam. O sol, a lua, as árvores, o vento, tudo possui uma energia própria que pode ser canalizada para a cura e conexão. O espiritualista pode fazer rituais ao amanhecer, se alinhando com a energia do sol nascente, ou à noite, se conectando com a luz da lua e o mistério das estrelas. A energia solar e lunar é vista como fonte de força, equilíbrio e renovação. E ao integrar esses elementos na prática diária, o espiritualista sente-se em harmonia com o universo. Outro aspecto importante da vida espiritualista é a rotina diária saudável, que inclui acordar cedo para aproveitar a energia da manhã, um momento poderoso para se conectar com a paz interior e com o divino, e dormir cedo para garantir um bom descanso, essencial para o corpo e a mente. Esse equilíbrio entre a vida ativa e o descanso é fundamental para que o espiritualista mantenha sua energia vibrante e alinhada. Por fim, um espiritualista acredita firmemente em um mundo melhor, mais equilibrado e harmonioso. Não se trata apenas de uma esperança, mas de uma ação contínua para criar essa realidade. Acreditar no poder da transformação, não apenas pessoal, mas também coletiva, é uma prática constante. Cada gesto de cuidado, respeito e amor pelo próximo, pela natureza e pelo próprio corpo contribui para a construção de um mundo mais digno, saudável e espiritualizado. E ao fazer isso, o espiritualista se alinha com a energia universal, criando um ciclo de harmonia e cura que reverbera no mundo ao seu redor. Em essência,
Ser um espiritualista é viver em harmonia com a vida, praticando diariamente a gratidão, a meditação, o cuidado com o corpo, o respeito pela natureza e o cultivo de um ambiente de paz interior. Cada escolha, cada prática, cada atitude reflete o desejo de viver uma vida mais consciente, alinhada com os princípios de amor, respeito e conexão com o divino. Esse caminho não é apenas uma jornada de autoconhecimento, mas também uma contribuição para um mundo mais espiritualizado e harmonioso. As pessoas que vivem de forma mais simples e em harmonia com o que realmente importa, seja com a natureza, com sua própria espiritualidade ou com uma rotina de paz interior, são de fato frequentemente vistas como fontes de inspiração. Elas não estão presas a padrões de consumo ou ao desgaste emocional que muitas vezes a sociedade exige, mas sim focadas em práticas que fortalecem o espírito e o corpo de maneira saudável e sem pressões externas. Essa simplicidade não está relacionada à falta, mas sim à abundância interna. Esses indivíduos vivem com sorrisos sinceros, irradiando uma energia de alegria genuína, pois sabem que a felicidade não vem do acúmulo de bens materiais, mas do equilíbrio interior, da gratidão constante e da conexão com o divino. Ao praticarem a gratidão diariamente, ao cuidarem de si mesmos, ao viverem de maneira mais conectada à natureza e às suas próprias emoções, eles criam um campo de energia que não só os beneficia, mas também influencia positivamente todos que os rodeiam. Eles se tornam exemplos vivos de que muitas vezes a paz e a felicidade estão em gestos simples, uma caminhada ao ar livre, um momento de silêncio, uma oração silenciosa ou o simples ato de apreciar o que a vida oferece. Não há necessidade de grandes esforços financeiros ou de busca incessante por algo mais, pois a verdadeira riqueza está nas experiências e nas práticas que nutrem o espírito e promovem um estado de bem-estar constante. E esse bem-estar não se reflete apenas em sua aparência exterior, mas também na energia positiva que eles transmitem. O corpo relaxado, o rosto sereno e a energia vibrante de gratidão que emana deles contagiam as pessoas ao seu redor, criando uma atmosfera de cura e tranquilidade. Eles se tornam faróis de inspiração, mostrando aos outros que é possível viver com menos, mas de maneira mais plena e significativa. Além disso, essa abordagem simples, mas poderosa, é uma forma de ensinar que o verdadeiro caminho para a felicidade não está fora, mas dentro de nós. A prática da espiritualidade e do bem-estar, com uma visão voltada para o simples, para o essencial e para o desapego do material, traz um senso de liberdade e poder pessoal que muitas pessoas, ao entrarem em contato com esse exemplo, começam a refletir e, quem sabe, até a adotar em suas próprias vidas. Se você está se perguntando se está no caminho certo, observe as áreas da sua vida que ainda precisam de transformação. A religiosidade pode nos dar um certo conforto e nos fazer sentir que estamos cumprindo nossa parte. Mas a espiritualidade verdadeira é um caminho de constante crescimento e evolução. Ela nos desafia a ir além das aparências e a viver uma vida que reflita o amor e os ensinamentos de Jesus em todos os momentos. Essas práticas fortalecem o espírito, transformando as dificuldades cotidianas em oportunidades de crescimento e aprendizado. A pessoa que adota esse estilo de vida começa a ver o mundo de uma forma diferente, menos sobre o que falta e mais sobre o que é abundante e belo. Elas transmitem uma energia positiva, leve, cheia de gratidão, o que sem dúvida pode influenciar o ambiente ao seu redor e inspirar os outros a seguir por esse caminho de simples abundância e verdadeira paz. Essa energia transformadora que eles carregam e compartilham é um lembrete de que podemos sim viver com mais harmonia e felicidade, focando no que realmente importa, praticando a gratidão e cultivando a paz interior.
sem depender das pressões do mundo exterior. Ao fazer isso, as pessoas que adotam essas práticas de bem-estar se tornam não só exemplos vivos de equilíbrio, mas também fontes de inspiração para uma vida mais leve, mais alegre e profundamente conectada com o divino. Portanto, a verdadeira pergunta não é apenas se estamos cumprindo rituais religiosos, mas se estamos permitindo que a nossa espiritualidade nos leve a uma vida mais plena e mais parecida com a imagem de Cristo. Se buscamos essa transformação interna, podemos confiar que estamos no caminho certo. Um caminho que não só nos leva mais perto de Deus, mas também nos ajuda a ser luz para o mundo ao nosso redor. A busca por um propósito maior tem sido, ao longo da história, uma constante para a humanidade. Muitas vezes, as pessoas se perguntam se estão no caminho certo em sua jornada espiritual. É uma pergunta válida e importante. Estou apenas cumprindo obrigações religiosas? Ou estou verdadeiramente vivenciando a espiritualidade? Para responder a essa questão, precisamos compreender as diferenças entre religiosidade e espiritualidade e como essas duas podem se manifestar em nossas vidas. Então, a resposta para a pergunta, você está no caminho certo? Depende de como você vive sua fé. Se você se encontra preso apenas em regras e normas, talvez seja a hora de refletir sobre o verdadeiro significado de sua jornada espiritual. Deus deseja mais do que um comportamento correto. Ele deseja corações rendidos, vidas transformadas e um compromisso genuíno com Ele. Quando colocamos nossa confiança e nosso amor em Deus, nossa vida se torna um reflexo dessa relação íntima e verdadeira. E é assim que encontramos o caminho certo. Por isso é fundamental lembrar que espiritualidade não precisa ser algo complexo ou inacessível. Não é sobre seguir uma religião ou uma doutrina rígida, mas sobre viver de maneira autêntica, em harmonia com o que é essencial. Ao escolhermos simplificar nossa vida, ao nos conectarmos com a natureza, com os outros e com a nossa própria essência, criamos um caminho de transformação contínua. Não se trata de alcançar um estado final, mas de viver em constante evolução, em paz e em equilíbrio. O ser espiritualista, que busca essa conexão autêntica com o divino, não precisa seguir regras ou rituais impostos por uma estrutura religiosa. Ele cria seu próprio caminho, baseado em sua experiência pessoal com o sagrado. Ele reconhece que a espiritualidade é um processo contínuo de descoberta, de crescimento e de alinhamento com a essência divina que reside em cada um de nós. E essa jornada não é solitária, pois ela também se reflete nas interações com o mundo e com os outros. Ao buscarmos a paz interior e a conexão com o divino, estamos também criando um ambiente de harmonia e luz ao nosso redor, que influencia positivamente aqueles com quem convivemos. Portanto, ao abraçarmos a simplicidade e ao focarmos no que realmente importa, encontramos não apenas uma vida mais tranquila e equilibrada, mas uma vida que tem um propósito mais claro, uma direção mais focada. Vivemos em sintonia com a natureza, com a energia do universo e com a presença constante do divino. E à medida que nos tornamos mais conscientes desse fluxo espiritual que permeia todos os aspectos da vida, passamos a viver com mais gratidão, mais amor, mais leveza e mais alegria. A espiritualidade, então, não é apenas uma crença, mas uma forma de viver, de ser, de respirar e de se conectar com tudo ao nosso redor. E essa vivência se reflete em nossa saúde mental, emocional e até física, pois somos seres completos e integrados, e nossa paz interior se reflete em nossa energia, nosso corpo e nossa maneira de ver o mundo. O mundo ao nosso redor, com todo o seu caos e correria, muitas vezes nos desvia desse caminho. No entanto, quando decidimos dar um passo para trás, desacelerar e buscar a serenidade nas coisas simples, abrimos espaço para uma conexão mais profunda com o que realmente importa. E é nesse lugar de simplicidade, paz e autenticidade que encontramos a verdadeira felicidade e a verdadeira espiritualidade.
Ao nos conectarmos com a natureza, também nos damos a oportunidade de cultivar uma paz profunda que não pode ser alcançada nas pressões e no frenesi das grandes cidades. O silêncio dos campos, o canto dos pássaros, o fluir das águas, todos esses sons são como um convite para que nossa mente se desacelere, se liberte das preocupações diárias e se entregue ao presente. Este é o momento em que somos mais capazes de ouvir a voz do Criador, que não grita nem exige, mas sussurra suavemente nos espaços de quietude. A natureza, portanto, se torna uma ferramenta espiritual que nos ajuda a afastar os ruídos internos e externos, criando um ambiente de serenidade e clareza mental que favorece a meditação e a oração. Ao respirarmos o ar fresco, ao tocarmos a terra com nossas mãos, experimentamos uma sensação de renovação que vai além do físico, alcançando as profundezas de nossa alma. É como se cada respiração estivesse nos conectando diretamente ao divino, preenchendo nosso ser com uma energia de cura e renovação que nos fortalece espiritualmente. Esse tipo de experiência não apenas nos aproxima de Deus, mas também nos ensina sobre a importância de viver em harmonia com o mundo ao nosso redor. A natureza nos lembra que a espiritualidade não se limita aos momentos de oração ou às práticas religiosas formais, mas está presente em cada ato de cuidado e respeito pela criação. Quando somos tocados pela beleza da natureza, aprendemos a valorizar a simplicidade e a humildade, e somos inspirados a tratar todas as formas de vida com dignidade, respeito e compaixão. Esse aprendizado vai além do intelecto. Ele se interioriza, nos transformando de dentro para fora, à medida que nos tornamos mais conscientes de nosso papel no mundo e da responsabilidade que temos em preservar e proteger o que nos foi dado. Cada ato de cuidado com a natureza, seja ao plantar uma árvore, ao limpar um parque ou ao simplesmente admirar o pôr do sol, se torna uma expressão de nossa espiritualidade, um reflexo da gratidão que sentimos por tudo o que nos foi concedido. Portanto, ao nos conectarmos com a natureza, não estamos apenas buscando um refúgio para escapar das dificuldades da vida moderna, mas estamos, na verdade, buscando uma reconexão com o Criador, com a verdadeira essência de nossa existência. Cada passo que damos em meio à natureza, cada momento de contemplação silenciosa, nos leva mais perto de uma compreensão profunda do propósito divino em nossas vidas. A natureza nos ensina a viver com mais simplicidade, com mais respeito e com mais atenção ao que realmente importa. E ao fazermos isso, encontramos um caminho mais claro e mais íntimo para a espiritualidade. Através dela, somos lembrados de que a verdadeira paz não vem de conquistar o mundo, mas de nos reconectar com ele e, acima de tudo, com o Deus que o criou. Além disso, a natureza tem o poder de nos ajudar a redirecionar nossas vidas, tornando-se um meio pelo qual podemos rever nosso propósito e nosso lugar no mundo. Muitas vezes nos perdemos nas preocupações diárias, nas expectativas externas e no materialismo que nos rodeia. A natureza, com sua calma e serenidade, nos ajuda a desacelerar e a refletir sobre o que realmente importa. Ao estar presente nesse ambiente, sentimos a urgência de estar no aqui e agora, de deixar de lado as distrações que roubam nossa atenção e assim podemos ouvir mais claramente o sussurro divino que nos chama a uma vida de simplicidade, gratidão e reverência. Cada caminhada pelo bosque, cada momento de silêncio diante do pôr do sol, torna-se uma oportunidade de meditação, de autoconhecimento e de proximidade com Deus. Nesse ambiente, as preocupações e o barulho do mundo exterior perdem sua força e a alma se encontra com uma paz profunda que vem da presença do Criador. Além disso, a natureza também oferece um espaço de cura para as nossas feridas espirituais, emocionais e físicas. A experiência de imersão na natureza é profundamente restauradora, ajudando a equilibrar nossa energia interior e a renovar nossa força. Há uma qualidade de cura no simples ato de observar a natureza em sua forma mais pura, algo que nos conecta a uma energia de vida primordial.
Esse efeito restaurador é tanto físico quanto espiritual, pois nos lembra que, assim como a natureza se regenera a cada ciclo de vida, também temos a capacidade de renovação, independentemente das adversidades que possamos enfrentar. A natureza nos ensina sobre a resiliência da vida e nos chama a ver nossa própria jornada com um olhar mais esperançoso, compreendendo que, assim como a terra repousa e floresce novamente, também somos chamados a passar por processos de transformação e cura. Esse tipo de reconexão espiritual traz consigo uma profunda sensação de gratidão pela vida e pela criação, fortalecendo nossa fé e nossa confiança no propósito divino. Assim, ao nos conectarmos com a natureza, experimentamos não apenas um refúgio do estresse cotidiano, mas uma verdadeira renovação espiritual. A natureza nos oferece um meio para tocar o divino de uma maneira visceral e profunda, nos convidando a redescobrir nossa relação com o Criador e com o mundo ao nosso redor. Esse contato íntimo com a criação nos fortalece, nos cura e nos guia, ajudando-nos a encontrar clareza, paz e propósito em um mundo que muitas vezes nos parece caótico e desconectado. Na quietude da natureza, encontramos o eco da voz de Deus e somos chamados a viver com mais simplicidade, mais gratidão e mais consciência do divino que reside em todos os aspectos da vida. A conexão com a natureza, portanto, vai muito além do simples prazer de um passeio ao ar livre. Ela se torna uma prática espiritual profunda, um meio de nos aproximarmos de Deus e de experimentarmos sua presença de maneira direta e verdadeira. Ao caminharmos pela natureza, ao olharmos para os céus, ao tocarmos as árvores e respirarmos o ar puro, estamos, na verdade, nos conectando com algo muito maior que nós mesmos. Estamos nos conectando com o Criador, com a fonte de toda a vida. E ao fazer isso, experimentamos um tipo de espiritualidade que é renovadora, que cura as feridas da alma e que nos ensina a viver com mais propósito, com mais simplicidade e com mais gratidão por todas as bênçãos que nos foram concedidas. A natureza, em sua majestade silenciosa, nos chama a despertar para a beleza divina e a reconhecê-la em cada aspecto de nossa vida. O impacto da natureza sobre a espiritualidade é profundo porque ela nos permite viver o presente de maneira plena. Em um mundo saturado de distrações e preocupações, o contato com a natureza nos oferece uma pausa necessária para recalibrarmos nossa alma. O som suave do vento nas árvores, o canto dos pássaros ao amanhecer, o aroma da terra molhada após a chuva, tudo isso nos convida a desacelerar, a respirar e a estar totalmente presentes. Esses momentos de contemplação não são apenas uma fuga temporária da agitação diária, mas sim uma oportunidade de mergulhar em um espaço de silêncio e paz interior, onde a voz do Criador pode ser ouvida com clareza. Neste contato, não somos passivos, mas participantes ativos de um diálogo sagrado que nos conecta com algo maior do que nós mesmos. Cada passo dado sobre a terra, cada olhar lançado para o horizonte, é uma oportunidade para renovarmos nossa fé, aprofundarmos nossa espiritualidade e reafirmarmos nossa confiança no divino. Além disso, a natureza tem a capacidade de curar as feridas da alma e restaurar o equilíbrio emocional. As pressões da vida moderna, com suas demandas incessantes e o peso das responsabilidades cotidianas, muitas vezes nos deixam desgastados e sobrecarregados. No entanto, ao nos imergirmos na serenidade dos ambientes naturais, encontramos um espaço onde podemos deixar para trás as tensões e as preocupações que nos afligem. O contato com a natureza age como um bálsamo para o espírito, restaurando-nos de dentro para fora e nos ajudando a recuperar a clareza e a paz interior. As caminhadas por trilhas, os momentos de reflexão à beira de um lago ou até mesmo a simples observação de uma paisagem podem proporcionar uma profunda sensação de renovação e cura. Nesse ambiente, longe do tumulto do mundo,
encontramos a oportunidade de redescobrir nossa verdadeira essência e fortalecer nossa relação com o Criador. Além disso, a natureza nos ajuda a cultivar a gratidão e a humildade, virtudes espirituais, essenciais para o nosso bem-estar. Quando nos deparamos com a vastidão da criação, percebemos nossa pequenez diante da grandeza do universo. Contudo, ao mesmo tempo, essa realização nos lembra de que somos parte de algo muito maior e que o Criador, em sua infinita generosidade, nos confiou o cuidado e o usufruto dessa maravilhosa criação. O ar que respiramos, a água que bebemos, a terra que nos sustenta, todos esses presentes são dádivas divinas que muitas vezes tomamos como garantidos. Somos chamados a uma nova consciência, onde a gratidão pelo simples ato de existir se torna uma prática diária. Cada amanhecer, cada chuva, cada pôr do sol é uma oportunidade de agradecer pela vida e por tudo o que ela nos oferece. Nesse processo de gratidão, nos aproximamos mais do Criador, reconhecendo sua generosidade e amor em cada aspecto da criação. Portanto, ao nos conectarmos com a natureza, não estamos apenas buscando um momento de prazer ou descanso, mas sim um espaço sagrado onde podemos experimentar uma renovação espiritual profunda. A natureza, em sua majestade e em sua simplicidade imutável, nos chama para uma experiência mais íntima e direta com o Criador. Ela nos oferece um espaço onde podemos parar, respirar e permitir que a paz divina nos envolva. Ao nos permitirmos ser tocados pela beleza da criação, somos convidados a abrir nosso coração e nossa alma para uma conexão mais profunda com Deus, que está presente em tudo o que nos cerca. A natureza, assim, se torna não apenas um lugar físico, mas um caminho espiritual que nos leva mais perto da nossa verdadeira essência e da presença divina que sustenta todas as coisas. Esse impacto positivo da natureza na espiritualidade vai além de uma sensação temporária de tranquilidade. Ao nos permitir viver plenamente o momento presente, a natureza nos ensina a arte da presença. Em um mundo repleto de distrações, onde os compromissos e as preocupações parecem não ter fim, a natureza nos chama a desacelerar e a retornar ao essencial. A sensação de estar imerso na imensidão de uma paisagem natural nos faz esquecer, por um momento, da correria que tanto nos consome. Quando observamos o ritmo das folhas se movendo suavemente ao vento ou o fluxo calmo de um rio, somos convidados a entrar em sintonia com o ritmo divino que rege o universo. A conexão com a natureza não é uma fuga do mundo, mas uma forma de nos reconectarmos com o que é eterno e imutável. Uma lembrança de que somos parte de um processo contínuo e harmonioso que vai além da nossa compreensão imediata. Ao estarmos plenamente presentes na natureza, nos tornamos mais sensíveis à presença de Deus, percebendo sua ação e seu amor em cada detalhe. Cada som, cada cheiro, cada visão se torna um meio de nos conectarmos com a divindade, de nos sentirmos parte de algo maior e mais belo, que vai além de qualquer construção humana. A verdadeira espiritualidade é um estilo de vida. Ela se revela justamente na simplicidade do viver, na conexão com o que há de mais genuíno dentro de nós. Ela não está distante, nem em grandes feitos ou complicadas cerimônias. Está na quietude do nosso ser, na forma como escolhemos viver e nos relacionar com o mundo, na forma como acolhemos o presente e confiamos que, a cada respiração, já estamos em contato com o divino. O divino não se encontra apenas em momentos extraordinários, mas nas pequenas ações do dia a dia, nos gestos de amor, nas palavras gentis, na paciência que cultivamos, no silêncio que nos permite ouvir a voz do coração. Cada momento de conexão é uma oportunidade para nos aproximarmos da verdade que reside dentro de nós. À medida que nos permitimos viver com essa consciência, percebemos a beleza e a paz que sempre estiveram ao nosso alcance.
Ao nos libertarmos da busca constante por algo distante ou complicado, descobrimos que a espiritualidade não é um objetivo a ser alcançado, mas uma forma de estar no mundo com mais leveza, mais presença e mais amor. E ao fazer isso, estamos na verdade retornando ao nosso centro, onde a paz já reside e a conexão com o Criador se faz naturalmente. Portanto, ao buscarmos viver dessa forma simples e autêntica, nos tornamos cada vez mais conscientes da presença do Divino, não só em nós, mas também em tudo o que nos rodeia. Em cada respiração, em cada encontro, em cada desafio, encontramos a oportunidade de nos conectar mais profundamente com nossa verdadeira essência, que está em sintonia com o Criador. E assim, passo a passo, vamos nos transformando sem pressa, mas com a confiança de que o caminho está sendo revelado no momento presente. O que importa, então, não é a busca por respostas prontas ou soluções imediatas, mas a disposição para viver de forma verdadeira, sem máscaras, sem pressões externas, mas com a paz interior que vem da certeza de que já estamos exatamente onde precisamos estar. E quando nos permitimos viver dessa forma, o Divino se revela de maneiras que antes não conseguíamos perceber. Ele está em cada gesto, em cada pensamento, em cada olhar sincero que trocamos com o outro. Essa jornada é constante, um processo de descoberta e de entrega. Não é sobre alcançar um destino, mas sobre perceber que o caminho é onde estamos agora. E a cada passo, a cada dia, estamos mais próximos daquilo que realmente importa. Nossa conexão com o Divino e com o que é essencial para a nossa alma. Uma maneira de avaliar se estamos no caminho certo é examinar o impacto da nossa fé no nosso cotidiano. Quando praticamos a verdadeira espiritualidade, somos levados a ser mais amorosos, mais compreensivos e mais dispostos a ajudar o próximo. A nossa espiritualidade não se limita ao domingo na igreja ou aos momentos de oração. Ela se reflete em como tratamos os outros, como reagimos nas dificuldades e como buscamos viver de forma mais alinhada com o coração de Deus. Se nossas ações estão sendo guiadas por um desejo sincero de agradar a Deus e viver de acordo com seus princípios, é um sinal de que estamos trilhando o verdadeiro caminho da espiritualidade. Se você está gostando deste conteúdo e sentindo que ele tem ajudado de alguma forma, não esqueça de deixar seu like e curtir o vídeo. Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas que podem se beneficiar dessa mensagem. E, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. E se você tiver algum pensamento ou reflexão para compartilhar, deixe seu comentário abaixo. Adoramos ouvir sua opinião e poder conversar com você. Muita luz e muita paz. Deus te abençoe.